Ela é mestra pela Universidade Federal UFAM e ela é pós-graduada em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, atuando desde 2017 na área educacional como professora universitária e de pós-graduação também. Ela foi nomeada em 2018 pelo Conselho Regional de Administração como conselheira e como membro da comissão ADM Mulher do Amazonas. Em maio, ela passou a atuar como consultora de micro e pequenas empresas no estado do Amazonas. E ela é formada em Reiki. Ela apoia as práticas de desenvolvimento com sustentabilidade, prática educativa, políticas públicas sociais, inovação e empreendedorismo. E aí nós vamos chamar aqui a professora universitária Geisiane Soares para falar conosco sobre empregabilidade. Tá. Olha, primeiramente agradecer o convite, né, para estar participando aí no Conselho Federal de Administração, né, com essa temática, né, trabalhabilidade e empregabilidade. Né? Aproveito aqui também, né, para saudar e agradecer mais uma vez aqui a Silce Brasil. Estamos juntos aqui, né, na comissão especial, né, ADM Mulher no Amazonas. E, claro, né, saudar a todos e todas que estão aí presentes nesse momento, assistindo a essa live. Tá, então, olha, como temática, eu estou trazendo para vocês empregabilidade e soft skills, tá? E já vamos aqui, né, avançando para a próxima tela, trazer para vocês os tópicos que serão, nesse momento aqui, abordados. Vamos falar sobre a empregabilidade enquanto conceito, vamos falar também sobre as soft skills, mas também entendendo um pouco mais sobre hard skills, falar como é que está esse panorama de empregabilidade no Brasil e a gente fecha falando sobre destaque profissional. Próxima tela, por favor. Tá? Então, assim, a empregabilidade, embora ela tenha muitos conceitos, né, são vários autores e muitos conceitos, eu trouxe aqui um mais simplificado, né, para a gente nesse momento. Então, vamos lá. Empregabilidade, ela pode ser definida como um conjunto de condições que garantiriam ao trabalhador a obtenção ou manutenção do emprego. Eu chamo a atenção de vocês, né, para entender que existem um conjunto de condições que levam a uma pessoa, né, ela ter essa possibilidade de estar trabalhando, né? Afinal de contas, vivemos em sociedade, né? Na sociedade temos várias organizações, empresas que precisam de pessoas ali, né, exercendo o seu trabalho. E sem contar que, claro, o trabalho é algo que nos edifica, né, enquanto pessoa, né, está colaborando aí com a sociedade e também a sua própria sobrevivência. E essas condições são as mais variadas, tá? Tem algumas condições que são externas a nós, que realmente não estão sob o nosso controle, como, por exemplo, a questão da economia, né, a quantidade de emprego que está sendo ofertado ou não no mercado naquele momento, enfim, N fatores. Porém, nós temos também condições que elas são mais internas, né? Aquilo que está no nosso controle, que está nas nossas possibilidades. E aí que eu começo a chamar a atenção de vocês para falar das habilidades profissionais, né? E na próxima tela, eu já chamo a atenção de vocês para as habilidades do tipo hard skills e soft skills. Apenas observando, né, que a palavrinha skills do inglês, ela quer justamente dizer isso, né, habilidades. Então, o Daniel Goleman, ele é um psicólogo que ele aborda bastante sobre a temática inteligência emocional, né? Então, ele traz, né, aborda aí esses dois tópicos para a gente. Sendo que o primeiro, as hard skills, elas são o quê? Elas são habilidades técnicas que elas podem ser desenvolvidas por meio de treinamentos, cursos, graduação, pós-graduação. Assim, são aquelas habilidades que quando você coloca no currículo, né, você vai informar lá, olha, minha formação é formada em administração, né? Então, uma pessoa que é formada em direito, engenharia, vai colocar ali, vai informar também quais são as especializações que fez, né? Os cursos técnicos, de repente alguém que fala, né, como idiomas como o inglês, espanhol, enfim, são essas habilidades de formas mais técnicas que são possíveis observar, né, ali no currículo, é mais fácil de identificar. Só que o mercado, gente, de trabalho, ele
tem exigido para além dessas habilidades que são as hard skills, tá? Ele também tem solicitado muito, né, de quem quer estar nesse mercado de trabalho, as soft skills, tá? Então, as soft skills, elas são justamente o quê? São traços e comportamentos que caracterizam nossos relacionamentos com os outros, tá? Então, essas habilidades, elas são um pouquinho mais difíceis, né, de você estar identificando apenas lendo o currículo, né? Embora alguém possa definir lá, né, olha, tenho boa comunicação, tenho bom relacionamento interpessoal, isso é algo que você consegue perceber mais no dia a dia, né? Ou mesmo se o entrevistador ou entrevistadora, né, tiver ali, né, mecanismos, ferramentas para poder conseguir perceber melhor essas habilidades soft skills. Eu trago, né, na próxima tela para vocês algumas habilidades do tipo soft skills que têm sido bastante solicitadas, tá? Pelos empregadores. Vejamos aqui a primeira, né? E muito importante, né? A primeira delas é a questão da comunicação, né? E a comunicação, ela é fundamental, ela é indispensável para que as pessoas possam lidar numa empresa, trabalhar em equipe, se comunicando, falando, expondo uma ideia, né? Muitas vezes exercendo até uma persuasão ali na fala, né? Para ter um poder de convencimento. Imagine, por exemplo, quem trabalha com vendas, né? Se não tiver uma comunicação ali até um tanto persuasiva, que possa convencer alguém, né, de realizar uma compra, né? É bastante complicadinho. E outra coisa, a comunicação não somente de forma oral, né, mas também de forma escrita. É importante você ter essa habilidade também, né, melhorado para o nosso bom português na hora da redação aí dos e-mails, né, que geralmente é o tipo de comunicação formal, né, bastante trabalhada nas empresas, né, de uma forma geral. Mas também quando você precisa escrever, né, seja um relatório, seja um projeto que você vai ali apresentar, tá? Então é importante ter essa boa comunicação. Isso tem sido bastante solicitado pelas empresas, né? E a próxima habilidade que eu vou falar para vocês é a criatividade, tá? A criatividade, gente, vamos falar aqui uma coisa nossa, né? Isso aí o brasileiro tem demais, isso aí a gente pode exportar com tranquilidade, né não? Homens, mulheres, né? Bastante criatividade. E aí eu trago um pedacinho aqui para dizer o que é criatividade, né? A criatividade ela é o ato de transformar o que já existe por meio de ideias novas e imaginativas. Sabe o que é interessante da criatividade? É você tirar algo que está no campo das ideias, apenas no imaginário, e concretizar isso, né? Colocar realmente na prática. Trago aqui um exemplo muito interessante para vocês, da questão, por exemplo, de grandes criações, né? Como, por exemplo, um smartphone, um tablet, algo que está aí na mão de vocês. Já existia anteriormente com o telefone dito com linha, né? Aquele mais tradicional. Mas veio alguém, teve essa criatividade e transformou num smartphone, né? Um telefone celular que você tem hoje em dia aí na palma da mão e nos ajuda muito, viu, no dia a dia. A próxima, vamos falar da flexibilidade e também resiliência, né? Essas duas, elas estão, assim, muito juntinhas, né? Porque a flexibilidade tem a ver com 2 pontos. Vou falar primeiro do ponto de vista de uma empresa, né? Na pandemia, as empresas procuraram flexibilizar, né? Para sair daquele sistema de trabalho, não somente o tradicional, mas também o em home office, né? Você trabalhar de maneira remota. E também temos aquele empregado ali, né, aquela pessoa, né, colaborador, né, que trabalha, que ele tem a flexibilidade dentro das suas habilidades ali para saber lidar com as diversas mudanças, né, pelo qual possa passar aquela empresa onde ele está trabalhando e saber lidar com tranquilidade com isso. E aí entra a questão da resiliência, né? A resiliência é passar por cenários de dificuldade e saber passar por essas dificuldades com uma maturidade emocional e sair a cada momento que se passa por uma dificuldade mais fortalecido, né? E temos também aí, né, a quarta habilidade, que é o quê? O trabalho em equipe. Então, o trabalho em equipe, ele é fundamental nas empresas.
né? Então, é um dos pontos em que, geralmente, né, o entrevistador muitas vezes pergunta ali, né, a entrevistadora faz aquela pergunta: você trabalha bem em equipe? Como você lida com os outros? Às vezes faz aquela dinâmica, né, para saber como que você sai naquela interação com as outras pessoas, tá? E o trabalhar em equipe requer habilidades, muitas vezes, também de você ter ali a questão da liderança, né? De ter a empatia, de compreender o ponto de vista do outro, e isso tudo, né, compõe o trabalhar em equipe. No próximo tópico, nós vamos falar sobre também aqui, né, o pensamento crítico, tá? O pensamento crítico é algo que requer, né, de quem está trabalhando, né, de que se propõe, claro, a trabalhar numa empresa, a capacidade de analisar com base em informações, tá? Ter ali um discernimento. Vamos imaginar que uma empresa precisa de alguém que atua, por exemplo, no setor de compras de materiais, né? Fazer a compra de um equipamento que custa um valor expressivo, tá? Então, aquela pessoa ali, ela vai fazer várias cotações e vai analisar não somente pelo menor preço, mas ela vai analisar pelo melhor custo-benefício que aquele equipamento poderia ter para uma empresa. Isso é você fazer uma análise com pensamento crítico em algo, né? Realmente em cima de informações. A outra questão é a orientação para resultados, né? As empresas têm solicitado bastante também isso, né? Que as pessoas, claro, todos têm ali os seus interesses pessoais, porém, é importante, ao realizar as tarefas, né, o trabalho diário para aquela empresa, mesmo que seja, né, de uma forma home office, é importante você trabalhar ali para que as tuas atividades estejam alinhadas em atingir o resultado comum, né, da empresa, tá? Então, é trabalhar focada nos resultados. E a última que eu coloquei aqui foi a de número 7. Essa aí eu achei até interessante, porque eu verifiquei, né, que a RBA, né, que é justamente a Revista Brasileira de Administração, eu procurei tirar de lá uma informação que eu achei bastante interessante, né? Disse lá que o LinkedIn, né, que é uma das plataformas onde você coloca ali, né, o teu currículo, as tuas experiências profissionais, né? Então, o LinkedIn, em 2021, né, em plena pandemia, né, foi onde foi mais solicitada essa habilidade, viu? Por quê? Porque nós tínhamos vindo de um momento de 2020, atravessando por uma pandemia, em que os cenários, em menor espaço de tempo, né, alteravam e precisava ali ter uma habilidade rápida de resolver problemas em curto espaço de tempo, né? Então, foi bastante solicitado. E com isso, já indo para a nossa próxima tela, justamente para falar como é que está a questão da empregabilidade no Brasil, né? Que você pergunta assim, né? Poxa vida, eu invisto tanto em habilidade, hard skill, soft skills, mas aí, tem emprego no Brasil? Como que estamos nisso, né? Então, eu trouxe para vocês uma informação que é do CAGED, né? O que é o CAGED? É o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil, tá? Essa informação, ela traz para a gente um saldo entre admissões e demissões no Brasil. E no mês de agosto, tá, tivemos um saldo positivo, né? Os demais meses, sim, desde janeiro até esse presente momento, saldo positivo. Especificamente no mês de agosto, tivemos para mais de 220 mil vagas, né? Ou seja, né, postos de trabalho onde pessoas foram admitidas. Então, muito mais pessoas sendo admitidas do que demitidas. E vamos para a próxima tela para ver como que está essa divisão, né, entre homens e mulheres, né? Então, entre homens e mulheres, podemos observar que nesse montante, né, em agosto, temos mais de 128 mil vagas de empregos, né, que foram para homens e mais de 92 mil vagas que foram para as mulheres, tá? Aí, claro, existem vários fatores reunidos, né? Afinal de contas, temos a entrada um tanto que tardia da mulher no mercado de trabalho, né? Temos questões culturais aí envolvidas, tem questões também econômicas, então, assim, são diversos fatores, né, que influenciam nisso, mas isso não quer dizer que a mulher
desde muito tempo atrás não trabalhou, sim. As mulheres trabalham e muito, viu? E as mulheres têm competência para trabalhar em N setores. E vamos seguindo aqui, né, já para nossas informações finais, né, dando uma dica, né, em alguns pontos aqui, de como que você pode fazer para se destacar profissionalmente. Então, é importante que você faça o quê? Você planeje a sua carreira, né, saiba para onde você quer seguir. E para isso é importante você investir sempre em capacitação, né, nos cursos. Então, mantenha também a sua formação atualizada. Você, por exemplo, que se formou aí como uma administradora, né, como um administrador, de repente você tem interesse, continua aí fazendo algumas especializações, talvez um mestrado, talvez um doutorado, né? Enfim, vai seguindo aí essa atualização, tá? Então, sempre fortalecendo as habilidades soft skills e também as hard skills. É importante que tenha esse equilíbrio entre elas, tá? E por fim, e não menos importante, faça o seu network, né? Fortaleça aí essas relações com pessoas que podem estar indicando você, né? Com uma vaga de emprego, né? Quem sabe com uma palestra assim no CRA, no CFA, como a gente está fazendo agora, tá bom? E no mais, né? Já finalizando aqui a apresentação, né? Eu só tenho muito a agradecer, tá? Estou encerrando aqui dentro dos nossos 15 minutinhos e tanto aos homens quanto às mulheres, né? Continuem sempre investindo, viu, na sua capacitação. Muito Que mensagem muito interessante. Essa sua fala, Geisiane, foi extraordinária. O quanto a gente não percebe, né, o que as nossas soft skills precisam ser trabalhadas para que a gente tenha a nossa empregabilidade aí no longo prazo dentro das organizações. Muito bem, parabéns pelas palavras. Gente, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, pelo esse presente que o CRA Pernambuco me deu, de estar como coordenadora da Comissão da Mulher. Agradeço muito ao presidente Gel, ao vice-presidente Jefferson, a minha conselheira federal, Adriana Rodrigues, que é um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma mulher que luta por todas nós, e eu estou muito feliz participando dessa comissão, as meninas da comissão, as meninas do CRA Pernambuco, que estão aqui ligadinha conosco. Um beijo para vocês, meninas, amo vocês de paixão. Eu estou... Nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que alguém já ouviu falar aquela frase: contrata-se pela competência técnica e demite-se pelo comportamento. Mas vamos ressignificar isso hoje. Vamos pensar assim: contrata-se pelas competências comportamentais, pela sua atitude na entrevista, pela sua forma de cuidar das suas emoções e que elas não possam interferir na sua forma de se comunicar com o recrutador, com o gestor que está te selecionando. E cuide-se dentro das suas relações interpessoais, dentro das organizações, para que você tenha a sua empregabilidade a longo prazo. Então, as soft skills, ela tem sido muito trabalhada nas organizações. Então, cuide do seu eu, né, das suas relações intrapessoais e das suas relações interpessoais, que é o que vai te dar, assim, uma longevidade de carreira profissional.